Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada, graça e paz. Amém? Como Deus é bom e como Deus é maravilhoso. É isso aí. Estamos chegando com um Bom Dia Vida hoje, especial, aqui direto de Friburgo. Estamos aqui passando uma semana com a família, tirando férias, um lugar maravilhoso, uma casa maravilhosa, meio à natureza. Esse barulho de fundo que você está ouvindo aí é o barulho de uma cachoeira que passa aqui perto. Eu estou aqui numa sacadinha aqui do quarto, de frente para uma natureza, vendo a cidade lá no fundo. E eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Amém? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Augusto. Este é o canal do Bom Dia Vida, que tem a finalidade de trazer sempre uma mensagem do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém? Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ser notificado toda vez que colocarmos um vídeo novo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o Bom Dia Vida com os seus amigos, que é muito importante. Amém? Quero ler com você Romanos capítulo 13, versículo de número 8. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que maravilha! Que maravilha, que coisa linda, né? Olha o que Paulo está ensinando para a igreja. Que o fim da lei é o amor. Ele resume dizendo, não deva nada para ninguém, a não ser o amor com que vos amei. O mesmo amor que Cristo nos amou. Por quê? Porque ele vai trazer uma lista de situações em que prova que quem ama não comete aquilo. Sabe, nós temos visto aí, cremos, Romanos é um livro que Paulo fala da fé, né? Não me envergonhe, lá no comecinho ele fala, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é salvação, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma fé não fingida, uma fé na palavra, uma fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, que desperta em você a fé. E fala da graça, mas ele fala também de ser guiado pelo Espírito, ele fala de não andar na carne. Então ele não fala de uma graça banal, ele fala de uma graça que foi dada a nós, que realmente nós não podíamos fazer nada para receber essa graça, porque não podemos nos salvar por nós mesmos. Os nossos feitos de justiça são como trapo de imundície, como Isaías diz. Então você não pode conseguir salvar-se porque você é bom ou porque você faz isso. Não, nossa salvação está no sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, quando ele se entregou em nosso lugar, pagando os nossos pecados. Mas quando eu recebo essa graça, eu tenho que andar conforme essa graça. É o que ele está dizendo ali. A ninguém devais nada no seu amor com que vos amei. Quando eu recebo essa graça, eu começo a andar nela. Então eu tenho que ter pureza no meu caminhar, no meu pensar, nas minhas atitudes. Eu não posso ter a graça como um remédio que toda hora que eu me sujo eu vou lá e limpo de novo. Ou alguém que sabe que não pode comer algo e come porque sabe que tem um antídoto para tomar. Então, por ele gostar tanto de comer aquilo, ele vai lá, enche a cara, se infarta com aquilo, e aí quando começa a dar a reação contrária, ele vai lá, toma um antídoto. Aí melhora, mas ele tem a graça, então ele vai lá e adultera. Mas ele tem a graça, ele vai lá, pede perdão, toma o remédio do perdão, recebe a graça. Mas aí ele sabe que tem, mas ele gosta tanto de fornicar e vai lá e faz, sabe? As pessoas estão colocando a graça assim, a salvação assim. Não é assim que Deus colocou, não é assim. A porta da salvação foi aberta, mas quando você entra por ela tem renúncia. É isso que Paulo está dizendo, olha, você precisa levar uma vida reta, uma vida direita. Nem olhe para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha um caminho reto, ande trilhado.
Que Isaías também fala que ele endireita os nossos caminhos, torna planos para que a gente possa andar retamente. Mas devido a essa graça liberal que estão pregando e dizendo, as pessoas estão fracas na fé e realmente estão adulterando, estão destruindo famílias, casamentos estão indo embora e tratando isso de uma forma muito banal, muito natural. Quando na verdade a palavra do Senhor nos diz que Deus odeia o divórcio. E agora, como é que eu fico? Eu fico com essa graça rasa, fácil de viver, porque ela me conforta, ela não me confronta. Eu fico com a graça que realmente Jesus pagou tudo por mim, mas essa graça me confronta, sabe? Essa graça me constrange a viver de uma forma que eu vou agradá-lo. E para isso eu preciso renunciar à minha vontade, renunciar ao meu querer, renunciar à minha carne, que é o meu eu. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai ver que diz lá no versículo 1, que agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Beleza. Algumas versões completam dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo alguns teólogos, né, e alguns pastores, aí essa versão, essa segunda parte não existe. Foram padres jesuítas que colocaram aí para trazer um peso maior para a responsabilidade. Amém. Tira essa segunda parte. Mas lê o resto do capítulo, você vai ver que no resto do capítulo ele fala sobre o Espírito do homem, Espírito de Deus e carne. E ele vai sempre frisar que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E o Espírito guia o quê? Ele guia a sua carne ou o teu Espírito? Ele guia o teu Espírito, não a tua carne. Porque o Espírito Santo não se relaciona conosco pela nossa carne. Ele se relaciona pelo nosso Espírito, porque o Espírito não sente, o Espírito crê e vive. O que sente é a carne. E as nossas emoções estão na nossa carne. Os nossos sentimentos, nossas raivas, nosso rancor, sabe? Tudo está relacionado ao nosso sentimento. E se o Espírito Santo não dominar através do nosso Espírito isso, nós acabamos cedendo à nossa vontade. Porque se eu falar para você que pecar é ruim, eu estou mentindo. Na hora que você peca, é bom, dá prazer, satisfaz a sua carne, a sua vontade. Mas e depois? Ah, depois eu tenho a graça, pastor. Eu vou lá na Baía da Graça, abro o chuveiro, tomo um banho dela e fico limpo de novo. Tá certo. Então viva assim, querido, se você acha que é assim. Ou então leia mais a Bíblia, busque mais a Deus. Porque Jesus, quando recebeu a mulher adúltera e liberou ela, falou, vai e não peques mais. Quando ele diz, venha como está, você vai como está, mas você não permanece como está. Pedro fez um monte de coisa. Se você ler a história lá, os evangelhos, Pedro teve revelação, Pedro teve visão, Pedro viu Jesus com o corpo transfigurado no monte da transfiguração, Pedro curou doentes, expulsou demônios, fez o escambau. No finalzinho, quando Jesus foi ser preso, ele andava armado, como dizem, né? Puxou a sua espada e arrancou a orelha do homem. Jesus colocou no lugar. Mas lá no finalzinho, depois que ele nega Jesus, Jesus é crucificado, ressuscita, Jesus vai encontrar com ele lá no final de João. Jesus fala para ele, Pedro, quando tu te converter. Sabe o que eu entendo? Que Pedro fez aquilo tudo porque estava junto com Cristo, mas ainda não era convertido ao Senhor, não tinha um coração tratado, não tinha um coração convertido. Então ele fala, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o problema, amado. Nós viemos para Cristo, estamos nele, estamos andando debaixo dessa graça aí, fácil que estão dizendo, mas muitos não estão convertidos. E por não estarem convertidos, ficam se apegando a essa graça rasa que estão ensinando. Não ensinam a renúncia, não ensinam que você vai ter perda, não ensina que você vai ter tribulação, que você vai ter aflição, que é batalha, que é peleja, que é luta, que a entrada para esse caminho da graça é arrependimento que João veio pregar. Se você pega lá João pregando, ele vai falar lá que antes, que se você tem 2 túnicas, dê uma, que você compartilhe, que você ajude o teu próximo, que você se entregue. Isso é a renúncia, a graça traz. Nós fomos livres do pecado e do reino das trevas, mas nos tornamos prisioneiros de Cristo. Está na Bíblia, Paulo escreveu isso também. Leia, busque sinceramente em Cristo e na palavra, através da direção do Espírito Santo, o que é realmente graça. Graça é o favor imerecido. Deus fez um favor por nós que nós não podíamos fazer para ser salvo. Glória a Deus, nós recebemos esse favor. Ah, pastor, mas nós não jogamos esse favor fora com nada que a gente faz. Não, porque existe o perdão. Sim, existe o perdão, mas eu não posso viver só de perdão.
porque eu sigo um caminho, e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Significa que na sua caminhada, na minha caminhada, a gente tem que ir aperfeiçoando a nossa vida. Por isso que ele fala, aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Mas eu estou na graça, eu tenho a graça me perdoa, a graça me purifica, como dizem muitos aí, né? Então não tem problema eu contar uma mentirinha, não tem problema eu adulterar, não tem problema eu fornicar, não tem problema eu separar, casar de novo, separar, casar outra vez. Afinal de contas, né, até pastores casam 2, 3, 4 vezes, virou moda, a igreja passa a mão na cabeça, fala que é assim mesmo, se tiver um dízimo alto, então aí que danou, né? Graça rasa. Mas Deus não nos quer andando em graça rasa, mano. Deus quer nós nadando em águas profundas. E para nadar em águas profundas, você precisa aprender a sua respiração, segurar o teu fôlego e deixar Ele, o Espírito Santo, guiar a sua vida. Deus abençoe a sua vida, eu quero orar com você. Eterno Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer nesse momento. Muito obrigado, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és, Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a entender verdadeiramente a graça. Eu sei, Senhor, que nada do que nós poderíamos fazer ou ter feito conseguiríamos trazer salvação para a nossa vida. A salvação é só pela Sua graça. Mas eu não creio nessa graça rasa, nessa graça bajulada, de que a gente pode viver de qualquer maneira e está tudo certo. Não. A nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos manifestar Cristo em nós, e nós manifestamos Cristo não só falando, mas vivendo em prática, em atitude. É assim que as pessoas veem Jesus nas nossas vidas. E para isso nós precisamos renunciar muito o nosso eu, muito a nossa carne, muito o nosso querer, muito a nossa vontade. Porque nós só vamos ser filhos de Deus se nós formos guiados pelo Espírito Santo, não pela nossa carne. Então, Senhor, traga a luz, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Bom dia, vida.